Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma classe bíblica, Jesus, restaurador da vida. Meus queridos, a semana passada nós colocamos aqui no telão alguns nomes pelas quais nós vamos estar orando hoje também. Eu vou colocar aqui os nomes, mas também com alguns acréscimos, tá ok? Também observando que no domingo, sempre nos domingos, aos domingos, às 19 horas, nós temos então a nossa classe bíblica, tá ok? Então, eu vou colocar aqui no telão o nome de alguns aqui e nós estaremos orando, tá ok? Então, vamos orar pela Damares, tá? Damares Camargo, nós vamos orar também pelo Farley, e estaremos orando também pela Eliana Maria da Silva, a Enei Maria da Silva, a Cláudia Maria da Silva, a Sueli Ângela da Silva Deoclésio, a Cleonice, o Carlos, a Roberta, a Darcy. Também estaremos orando pela Maria Preta, pelo Elias, o Léo. Estaremos orando também pelo Leonildo Ribeiro Bonfim, pelo Gilmar e também pela Rafaela, uma juvenil que quer aí entrar nos desbravadores. Que vocês possam estar lembrando desses nomes, ok? São pessoas que têm enfrentado algumas lutas, né? Estão estudando a Bíblia para conhecer mais Jesus Cristo e eles estão aí nessa lista para que a gente possa orar. Então feche os seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado, Pai, por estarmos mais dando início a essa classe bíblica, e que cada nome que foi citado aqui, ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada um deles. Que o Teu Santo Espírito esteja com eles, dando paz, segurança e, sobretudo, o entendimento da Tua Palavra para que possam tomar uma decisão. Obrigado por tudo, Pai. Fica conosco com essa recapitulação também. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Deus nos criou livres e não nos obriga a amá-lo. Escolheu assumir o risco de ser rejeitado, sabendo que o verdadeiro amor só é real onde existe liberdade. Por outro lado, não aceitar o amor divino produz as consequências da falta de amor: medo, ódio e morte. Quando Satanás, o inimigo de Deus, se rebelou contra esse amor, tudo mudou. O universo ficou manchado pela tristeza. Não satisfeito em se separar do amor de Deus, o inimigo levou outros pelo mesmo caminho. E ele faz isso até hoje. Jesus, porém, nos liga a Deus. Sem Ele, jamais poderíamos estar em contato com o Senhor. Ao viver e morrer por você e por mim, Jesus nos garantiu a chance de permanecermos ligados a Ele. Cabe a nós segurar firme sua mão para vencer o mal que nos rodeia. Nesse estudo, vamos entender mais sobre o grande conflito entre o bem e o mal e como Deus atua para trazer a vida e a paz ao mundo. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro.
Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos para a recapitulação? Pega aí o seu manual, né? Seu manual que nós temos estudado todos os domingos e sempre na segunda-feira a gente tem postado aqui no WhatsApp, né, a recapitulação da lição. Nós estudamos durante essa semana a lição 3. A lição 3 fala sobre Jesus e a restauração do bem, ok? E aí nós vamos então para a primeira pergunta. Onde o mal começou? Aonde que o mal começou? Nós vamos encontrar essa passagem em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 a 10. Vamos ver aqui no telão. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram. Ok, vamos então para a segunda pergunta. Quem originou o pecado? A pergunta é: quem originou o pecado? Nós vamos encontrar essa passagem e essa resposta em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 a 17. Vamos ver aqui no telão. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Ok, agora vamos para a terceira pergunta. O que Deus estabeleceu para preservar o livre-arbítrio da humanidade? Nós vamos encontrar essa resposta em Gênesis, capítulo 2, versículo 15 a 17. Vamos ver. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse... Ok, então vamos para a quarta pergunta. Qual foi a essência do primeiro pecado?
qual foi a essência do primeiro pecado? Nós vamos encontrar essa resposta em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 6. Então vamos ver. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, Ok, então agora nós vamos para a quinta pergunta. O que é pecado? Pergunta simples. O que é pecado? Nós vamos encontrar essa resposta em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Então vamos ver? Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem... Ok. Agora então vamos para a sexta pergunta. Qual é a consequência final do pecado e qual a resposta de Deus a todo mal? Então vamos ver. Essa passagem está em Romanos, capítulo 6 e versículo 23. Vamos ver? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok, chegamos ao final da recapitulação dessa lição. Mas ainda tem uma atividade para você. Vamos aprender a confiar mais em Jesus e vencer o mal. Agora vamos para o nosso compromisso de fé. Vamos ver? Ao ler a Bíblia sobre o grande conflito entre o bem e o mal e entender a gravidade dele, você quer se juntar ao exército de Jesus e lhe entregar o seu coração para não permitir que o inimigo tome posse de sua vida? Ok, que Deus possa te abençoar. Essa lição possa estar no teu coração. Jesus, Ele quer restaurar o bem em você e em todos aqueles que queiram também ser transformados pelo seu grande poder. Um forte abraço e até a próxima recapitulação.